Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Eco Energizing, Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi, Mackenzie, Dona Jurerê Internacional. Colecione boas lembranças, TAM Viagens. Novo endereço, Rua Herman Blumenau, 253 Centro. Fone 3029-5300. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, situada aqui no Business Decor, na SC 401. No programa de hoje, tenho o prazer de conversar com um dos grandes nomes da Igreja Católica de Santa Catarina. Ele, no passado, completou o Jubileu de Ouro, está há mais de 50 anos. Aliás, esse ano, ele completa 51 anos de atuação na igreja. Eu estou falando do Padre Pedro Keller, que já está no seu vídeo a partir de agora. O nosso Bom Vivan, no oferecimento de Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, do energético Eco, do Continente Park Shopping e da Bacardi, nós já estamos no ar. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do nosso estúdio na Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, aqui na SC 401, onde você encontra também a lavanderia Assim que a Seque, as suas roupas em boas mãos. O nosso Bom Vivan também é transmitido pela Rádio Record, 1470 AM, aqui em Florianópolis. Aliás, na rádio, o nosso entrevistado de hoje tem um grande amor, tem uma grande história também na comunicação. Ele completou 50 anos ano passado de atuação na Igreja Católica e é o nosso entrevistado de hoje, nesse domingo especial, no domingo de Páscoa. Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, Léo Coelho, uma alegria poder estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores da TV Record News. Uma alegria, a primeira vez que eu me encontro aqui neste programa, meus cumprimentos. Você já está completando 9 anos, Léo, nesse seu maravilhoso programa que tem os telespectadores em todo o nosso estado. Bom Vivan. Padre, 51 anos atrás o senhor definiu que ia entregar a sua vida a Deus. Como é que foi essa decisão, esse movimento na sua vida? Aliás, boa pergunta, Léo, porque meu pai era comerciante, nasci em Luiz Alves, minha mãe daqui de São Pedro Alcântara, Schmidt, Weber e Queires, papai de Brusque, papai era comerciante, vereador em Itajaí, mas quando eu pedi para o papai para estudar, para ser padre, papai, a princípio, disse, não, meu filho, padre não. Porque eu sempre ia com ele no comércio, com os lavradores, fazer os negócios. Mas a mamãe disse, meu filho, vamos rezar e a mamãe vai falar com o papai. Daqui a 8 dias você vai pedir novamente. E olha, telespectadores, fomos rezando, a mamãe e eu. Após 8 dias, o papai estava lá na janela, debruçado. Cheguei. Papai, no outro dia pedi para estudar para ser padre. E o papai disse, não, estou pedindo novamente. Papai se voltou para mim, está bom, meu filho, vai, mas estude bastante. E realmente estudei todos os 19 anos, sem nunca rodar. Aliás, dali, já desde então eu vi que quem manda no marido é a mulher. E eu sempre digo para os homens, para os moços também, para os noivos, procure sempre tratar bem a esposa, procure sempre cultivá-la bem, como se cultiva uma flor, por exemplo. E toda esposa, experiência como psicóloga para psicólogo, que também sou, pela experiência que eu tenho, trabalhando aqui 45 anos em Florianópolis, com centenas ou milhares de noivos e de casais, 25 anos de trabalho apostólico na Catedral Metropolitana, me deu muita experiência, sem dúvida nenhuma. E nós sabemos, Léo, que a experiência é a mestra da vida. E então, todo esposo que procura cultivar a esposa e ela igualmente cultivar o seu companheiro de vida, eles vão se realizando, vão crescendo cada vez mais na dimensão do verdadeiro amor. E como eu disse, estudei esses anos todos, nós éramos 47, aliás 67 estudantes, estudaram comigo, foram desistindo, foram vendo que isso não era a vocação deles. 2 se tornaram
deputados maravilhosos. Meu amigo Laurinho André da Silva, 16 anos deputado, Murilo Canto, 12 anos, diversos juízes, outros promotores, outros prefeitos, outros professores, outros psicólogos, enfim, aproveitaram bastante os seus estudos. A sua decisão, padre, foi com quantos anos? E a minha decisão mesmo para o sacerdócio sempre é um crescendo, é uma dimensão, a gente vai se conhecendo a si mesmo para ver se é esta a vocação que a pessoa vai seguindo durante todos os estudos, naquela época o ginásio, depois o clássico, o científico, hoje ensino médio, depois os anos de filosofia, os 4 anos de teologia, é um discernimento constante, para que a pessoa realmente abrace a sua vocação. E eu tenho dito sempre nos meus programas de rádio, de TV, nas minhas palestras, nas minhas homilias, vocação acertada, vida feliz. Posso dizer a todos os telespectadores, como tenho dito sempre, eu me sinto muito feliz como sacerdote. Então a minha decisão mesmo, a minha ordenação sacerdotal foi no Santuário de Azambuja, Brusque, quando eu tinha 25 anos. O padre, o ser humano ele convive diariamente com o pecado. Isso é uma coisa que faz parte da nossa rotina. Para o jovem, muitas vezes, é mais fácil ainda essa linha de dúvida, de opção de vida. O senhor se sentia um jovem, uma criança especial, diferente do convívio da sociedade? Olha, eu tinha a minha vida de muitos estudos, as férias também. Aliás, quando eu tinha 16 aninhos, eu tinha apenas terminado, hoje seria o 9º ano, na época era o ginásio, me ofereceram 2 salários mínimos para trabalhar no escritório na cidade de Paranavaí, no norte do Paraná. E houve pessoas mesmo que disseram, deixa o seminário. Eu disse naquele momento, enquanto eu achar que esta é a minha vocação, eu vou seguindo. Agora, claro que vieram muitas propostas, claro que o estudante é sempre uma jovem, outra jovem lá, outra jovem aqui, olhando. Aí eu recebi mais do que um bilhetinho de jovens também, simpáticas. Olha, se você um dia pensar e não mais estudar para ser padre, lembre-se que tem um coração apaixonado por você. E o coração do senhor chegou a bater mais forte por alguma menina? Não, sempre por um amor maior. O Cristo Jesus me dava esta força. Agora é necessário a oração, e mesmo depois de padre, a pessoa, e também disse ainda para diversos casais e para diversas pessoas, quando a pessoa começa a relaxar o diálogo com Deus, quando começa a relaxar a oração, o que é que vai acontecendo? A pessoa vai se esfriando dentro dele e a vida se torna mais monótona, a vida se torna mais chata, enfim. E o esposo e a esposa muitas vezes não se entendem muito bem, e quando eles novamente resolvem, bem, nós nos estamos afastando muito de Deus, vamos novamente com nova energia, com nova alegria, optar para voltar para o Cristo e para aquele que nos criou, para aquele que nos conserva em nossa vida. Ainda diversos casais, nesta semana passada, atendendo-os, me disseram a mesma coisa. Depois, por um encontro de espiritualidade, um fim de semana, um retiro espiritual, novamente a gente se engajou numa verdadeira direção de verdadeiro amor. Hoje, no nosso Bom Ivan, eu tenho o prazer de conversar com o Padre Pedro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como foi a reabertura do Eu Divino na Avenida Beira-Mar Norte. Ainda tem o House Beat, um bate-papo novamente com o pessoal da Devi. Mas nesse domingo de Páscoa a gente estava tendo a oportunidade de ter uma aula um pouquinho sobre religião. Aliás, o senhor foi professor, né? Eu, inclusive, encontrei, quando estava vindo para cá, o Azevedo, da Limpicara, e falei que ia entrevistar o senhor. Falou, o Padre Pedro me deu aula, me batizou, casou minha mãe. O senhor tem uma penetração na cidade muito incrível, né? Olha, eu fui professor de todos os prefeitos da grande Florianópolis. Algum em destaque? Inclusive alguns deputados. O Knésia, por exemplo, ano passado, o que foi secretário de turismo, Padre Pedro, o senhor não se lembra, mas o senhor foi meu professor. Há um ano passado, falando com o prefeito de Palhoça, o Heiderscheit, que eu faço parte, a pedido do governador também,
da reunião da Secretaria de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, já há 9 anos. Segunda-feira da semana passada tivemos a reunião com meu ex-aluno e os prefeitos lá em Governador Celso Ramos, o Anísio Anatólio Soares, e estávamos conversando então, Heidscheid, a deputada Dirce, esposa do Heidscheid, e quem mais? Um que você conhece muito, que eu conheci muito, o pai, que todo mundo conhece na Grande Florianópolis, o Cacau Menezes. Sabe o que ele me disse nesse diálogo? Padre Pedro, eu gostava muito das suas aulas. Oh, bacana, Cacau, obrigado, né? Fiquei contente, então, já que você pediu uma pessoa assim. Então, o senhor deu aula no Instituto Estadual de Educação? Instituto e na Escola Técnica. Então, tive 12.500 e poucos alunos na Escola Técnica e uns 8.500 no Instituto. Diariamente eu encontro médicos, ou engenheiros, ou psicólogos, ou professores, ou técnicos, ou políticos, vice-prefeito também, foi meu aluno, João Batista. Enfim, é uma alegria para mim. E sempre dei as aulas com muito dinamismo, com muita boa disponibilidade, com muita doação, e procurei sempre, antes de ser professor, ser mestre, porque o mestre ele olha para o aluno com carinho, com atenção, e reza também para ele, pedindo que o Espírito Santo ilumine para que ele acerte a sua vocação. Repito novamente, vocação acertada, vida feliz. Ser padre é estar atento aos caminhos da sociedade. O senhor tem a oportunidade de ouvir muitas pessoas, a comunidade em geral. Nesses 50 anos, 51 anos, o senhor pode fazer uma avaliação que a sociedade caminha para uma felicidade? Nós já vivemos mais felizes, em paz consigo mesmo, ou cada vez mais o ser humano tem um conflito? Olha, eu tenho, como psicólogo também, tenho analisado bastante, eu tenho percebido uma angústia muito grande hoje dos adolescentes e dos jovens. Eles se interrogam como você se interrogou e continua sempre se interrogando. 3 grandes interrogações. De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Somente amontando dinheiro, o carro do ano, me enriquecendo mais, pegando mais título, mais fama. Quem sou eu e para onde eu caminho? E eu digo o seguinte, se nós encontramos tanta violência hoje em dia, tanta pessoa em depressão, a estatística nos diz que 14 a 16% das pessoas brasileiras andam em depressão, mas se nós encontramos tanta coisa, por quê? Porque falta a vivência daquilo que Cristo disse antes de ascender aos céus. São João capítulo 15, versículo 17, onde claramente Cristo Jesus disse: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. E amanhã, à noite exatamente, celebra-se também o novo mandamento. Antes de Cristo valia a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eu vos trago uma nova filosofia de vida. Veja bem, em capítulo 13 de São João, versículo 34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como é bonito quando eu vejo uma família que se dá bem. Um clube de futebol, seja o clássico como foi, sabe que eu rezo, eu tenho um chaveiro. O senhor reza para o Avaí ou para o Figueiredo? Não, eu tenho um chaveiro do lado do Avaí, eu devia ter trazido, do outro lado Figueiro, o meu rebanho é dos dois. E o que é que acontece? Eu rezo para empatar o jogo. Por quê? Não dá briga. Do último resultado. Não então. dá briga, domingo do caso. E eu gostei, eu disse ontem para uma mocinha ainda, e a outra menina, ela tem uma camiseta Avaí. Eu disse, meu Deus, que agonia, você não passou domingo e perdendo. Pai, de fato. E depois que alegria. Ai, Padre, eu suspirei alegre o empate. Então eu rezo, porque quando um deles perde, também não só São Paulo, não só em Goiás, como aconteceu,
Eu escuto muito, não vejo televisão, não tenho tempo. O Marcelo Petrelli quer que o senhor escute um pouquinho a Rádio Record também. Não, mas eu escuto. Ô, padre, Mário Petrelli, aliás, minhas saudações para toda a família. Eu quero muito bem e tenho rezado muito pelo eterno descanso. Ela já está no céu, a dona Dilcéa Correa Petrelli. Mário Petrelli eu admiro muito e ele também me admira, graças a Deus. É indelicado perguntar a idade do senhor? Quantos anos você acha? 77. Com a graça de Deus. O senhor está muito bem, muito bem. Eu vejo que, por exemplo, daqui eu consigo perceber que a letra da Bíblia é uma letra muito pequena. E mesmo, é claro, com o auxílio dos óculos, mas o senhor está muito bem de saúde, muito bem fisicamente. Que horas o senhor acorda? Qual é a dieta que o senhor tem? Você disse muito bem que hora acorda. Pode me telefonar muitas vezes 5 horas da manhã, ou 4h30, mas em geral antes das 6. Posso deitar às 2 horas, estava dizendo hoje ainda para 2 médicos, eu gosto de ficar de noite, meia-noite, até 10h30 estou visitando os doentes. Quantas vezes médicos na UTI dizem, Padre Pedro, mas o senhor indo por aqui, eu caminhando aqui no corredor, indo tal, mas o senhor, então eu agradeço sempre a Deus a minha vida, a saúde. Jovem, moço e moço, não fume. Olha, os cigarros traz uma infinidade de problemas para você. 272 células cancerígenas. O senhor come carne? Uma outra vez, não gosto muito não. Aliás, o frango, peixe? Peixe, frango, de modo geral. Mas uma outra vez carne também que é necessário. E eu tenho observado as pessoas de idade, de Ribeirão da Ilha, de Inglês, Enseado Brito, lá da Pinheira, aqui do Sambaqui, de Canasvieiras, vivem muito mais amplo e muito mais saudável. Eu estou em contato com centenas e milhares de doentes, não somente no Hospital de Caridade. Eu sou capelão também, já há 23 anos, do Hospital do Coração, SOS Cardio, também de saúde. Sou chamado também para outros hospitais e eu tenho percebido que essas pessoas têm muito mais saúde e muito mais bem conservados. Por quê? Por causa do peixe, camarão, berbigão, tal. Os frutos do mar. O nosso tempo é curto, padre, mas assim, eu gostaria que o senhor me respondesse rapidamente. É claro que o senhor convive pelos corredores, meu pai, o Rômulo Coelho, observa muito o senhor passeando pelos corredores do Hospital de Caridade. O que mais, como ser humano, lhe causa mais dor, mais sofrimento, mais atenção? A dor de uma criança, de um adulto ou de uma pessoa já de mais idade? Criança, claro, de criança, de um adolescente ali, com o problema da enfermidade, porque a pessoa de idade, claro que a gente sente também. Hoje mesmo eu visitei o ex-comandante da base aérea, visitei ontem, visitei hoje, visitei 2 outras pessoas, aliás, diversas outras pessoas. A pessoa, quando ela tem mais experiência, ela tem um olhar diferente da morte? Olha, muitos são pegos meio de surpresa para a morte. Então, mas todos, como gostam da visita do sacerdote, ou mesmo a pessoa de outra religião, da visita do pastor, é um conforto espiritual. E eu procuro sempre administrar o sacramento da unção dos enfermos, que fala muito bem aqui, a carta de São Tiago. Há algum doente entre vós? Chame os padres da igreja, para que receba a unção dos enfermos. Aliás, amanhã, na missa das 9 horas, na Catedral Metropolitana, a missa onde o arcebispo, com todos os sacerdotes e diáconos permanentes, e com o povo que desejar, e assim acontece com o Papa em Roma, com os 4.700 santos bispos do mundo, 484.000 sacerdotes, a missa assim intitulada do Santo Crisma, quando então são abençoados e consagrados os santos óleos do batismo, da confirmação e da unção dos enfermos. Este óleo que eu tenho percebido, quantas pessoas que têm recebido esta unção de enfermos, 3, 4 dias depois, para surpresa dos enfermeiros e dos médicos, aquela pessoa como que está ressuscitando. Eu tive o prazer de ver e ouvir o Padre Pedro na celebração da entrega das chaves do empreendimento da Álamo,
eu percebo que o senhor tem uma memória fantástica. O senhor sabe, lembra desde a catequese, passando pelo casamento da pessoa. Isso é dom ou isso é uma prática que o senhor faz? Isso é uma graça de Deus. Os médicos ficam admirados também com a minha saúde e com o meu otimismo. E eu, então, sempre, quando me perguntam qual é a receita minha, é o otimismo. Porque hoje, mais do que nunca, está comprovado pela medicina, pela psicologia, pela parapsicologia, pela psicanálise, a influência do psique sobre o soma. Duas palavras gregas. Psique quer dizer a força interior, a vida espiritual. E o soma quer dizer o corpo. Ou seja, a pessoa que tem ânimo dentro de si fica muito mais rapidamente curada na sua enfermidade. Da cirurgia se recupera muito bem. Nunca me esqueço do engenheiro da IPUF, nunca me esqueço do seu amigo, também nosso amigo Walter, lá da Guarujá SBT, que na cirurgia do coração tiveram uma recuperação maravilhosa, porque nunca fumaram e especialmente nunca se embriagaram. Aliás, eu não tomo também nada de álcool, de modo algum, nem fumei. Então, jovem, deixe esse vício de lado, será para o seu bem e para nós, para o bem do brasileiro. Porque a pessoa que se embriaga, que fuma muito, daqui a pouco está no hospital e ocupando leitos que não precisariam ser ocupados por essas pessoas. É um assunto que a gente, se fosse abordar, teríamos aí no mínimo 2, 3 programas para falarmos. Mas rapidamente, o senhor, dentro da Igreja Católica, dentro da hierarquia, tem a turma de Roma, a turma na Itália que coordena, que dá todas as diretrizes, e o senhor que está aqui no dia a dia da sociedade. A minha pergunta é o seguinte: a igreja ainda mantendo certas posições radicais sobre assuntos muito polêmicos, ela afasta a população do seu reinado, da sua casa? Seu rebanho, você talvez quer dizer. Olha, realmente, existem padres, bispos, que são mais conservadores. Eu sempre me deixei guiar pelo adágio latino, in medio stat virtus, no meio está a virtude. O carro que está em grande velocidade corre perigo, mas também se vai pela BR-101, um namoradinho, noivinhos agarradinhos aí, 60 por hora ou 70, já aconteceu com você? Você chega, teve que frear rapidamente, como aconteceu comigo. A palavra do Senhor também significa equilíbrio? Equilíbrio? Claro, é preciso ter equilíbrio. Toda pessoa tem que ter um equilíbrio. Isso, seja o pai e a mãe, seja o torcedor de futebol também, porque se ele fosse uma pessoa equilibrada no seu juízo, ele não tomaria atitudes que às vezes nós encontramos em certos torcedores, infelizmente. Aqui que o Padre Pedro adora futebol. Bom, a gente está praticamente chegando ao final da nossa entrevista com o Padre Pedro. Daqui a pouquinho eu vou levar você para conhecer a reabertura do Eu Divino. Padre, na época da Páscoa se fala muito em chocolate. As pessoas, desde criança, na família, falam do chocolate. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem da importância dessa data que a gente está vivendo nesse domingo como hoje. Olha, eu acho que é melhor que nós podemos exatamente colocar aquilo que lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Aliás, Léo, o único caso de um ser humano, e não era somente ser humano, era divino, que morreu e ressuscitou com seu próprio poder. Onassis, nós sabemos, na época era o homem mais rico do mundo, pois ele chegou talvez prolongar a sua vida, porque tinha muito dinheiro, mas depois que morreu, poderia ele ter convocado 100 mil médicos ou cientistas, não conseguiriam revitalizá-lo, novamente revivê-lo, ressuscitá-lo. Somente Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus e continua sendo Filho de Deus, continua em nosso meio, na Sagrada Eucaristia, na Palavra de Deus, e continua presente. Assim vamos terminando. Em São Mateus capítulo 25, lemos claramente:
onde Cristo Jesus diz: tudo aquilo que fizermos ao menor dos meus irmãos, diz Cristo Jesus, é como se fizesses a mim. Então, procure você, pode inclusive comer chocolate. Aliás, muitos pais deixam as crianças doentes. Nós sabemos que estraga o fígado, essa gordura toda de chocolate, né? Depois as crianças: pai, mãe, estou com dor de barriga. Eu tenho sobrinho neto, eu sei, estou por dentro das famílias também. Culpados muitas vezes são os pais que dão uma enxurrada de chocolate, em vez de, por exemplo, distribuir um pouco. Pode distribuir no dia da Páscoa, que seja, a Páscoa pode durar um mês. Mas depois recolhe, não, cada semana um pouco. Eu tenho uma sobrinha que é doida também por chocolate. Então é uma doutora, tal, esposa de um médico, mas ela não pode ver chocolate, e tem um tal de chocolate especial, é aquele meio carinho também, né? Queria agradecer a presença do senhor, desejar uma feliz Páscoa e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Mas eu então desejo a todos uma noite tranquila, feliz, abençoada, com Cristo ressuscitado. Procure você sempre viver como ressuscitado. Isso acontecerá se você procurar sempre cultivar maravilhosas amizades, se você procurar cultivar-se como pessoa, ou seja, no corpo, na matéria, mas também no espírito. E a bênção, saúde, proteção, as melhores, as mais ricas bênçãos de Deus para todos os telespectadores e igualmente para todos os familiares, de modo especial para as pessoas um pouco mais desanimadas, um pouco mais tristes, para você adolescente, você jovem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Saúde, felicidades. Foi uma alegria, Léo, e você é um grande comunicador, meus parabéns. Muito obrigado. Vou ter uma Páscoa mais feliz eu encontrando o Mário Petrelli, vou dizer: olha, nota 10 ali para o Léo, que é uma maravilha, um jovenzinho, porque antes de você nascer, muito antes, eu estava aqui em Florianópolis, 45 anos atrás, você deve ter seus 23 aninhos. Ah, muito obrigado. Mais um presente de Padre. Estou com 35, Padre. Tô 35, bem. Tá bom. Nem a metade da minha idade. 77. Saúde e felicidade para todos nós, para todos os telespectadores. Foi uma grande alegria, um programa bastante descontraído. Eu tenho também programa de TV, de rádio também. São 40 e tantos anos que a gente está nesse ambiente também da comunicação. Hoje no nosso Bom Vivan, no nosso primeiro bloco, a gente conversou com o Padre Pedro Keller. Daqui a pouquinho a gente volta. O nosso Bom Vivan, você sabe, tem oferecimento da Eviva Bertolini, Sua Casa, Sua Vida. E eu quero falar para você da TAM Viagens. Agora, abril, maio, é uma época muito boa, com facilidade para você viajar para todo mundo, porque é a baixa temporada, você consegue comprar passagens mais baratas, hotéis mais baratos e o roteiro em todos os lugares do mundo. Procure a TAM Viagens aqui no centro de Florianópolis. Eu tenho certeza que você fará um grande roteiro para uma viagem inesquecível. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida com o nosso Bom Vivan. Você está assistindo Bom Vivan, ano 8, um oferecimento. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Premier Houses, Espetos, Cozinha Fusion no Floripa Shopping, Jurerê Internacional, Bacardi. Procurando o plano ideal para sua empresa? Tim Planos Corporativos, 4141-2886. Unimed, 40 anos. Nossa história tem muito de você.